Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de estudos favoritos. Preparamos hoje uma aula super especial para vocês sobre radiação na indústria, principalmente em alimentos. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então, vamos à aula! Olá pessoal, hoje vamos começar o nosso vídeo com uma pergunta. Você já viu ou sabe o que significa esse símbolo aí que está aparecendo na tela? Bom, esse é o símbolo internacional da irradiação de alimentos. No Brasil, a Lei nº 21, de 26 de janeiro de 2001, aprovou o Regulamento Técnico para a Irradiação de Alimentos. Mesmo que você não saiba o que é essa técnica, é bem provável que você já tenha consumido algum alimento irradiado. Na rotulagem dos alimentos irradiados deve constar alimento tratado por processo de irradiação, como por exemplo, algumas batatinhas e macarrões instantâneos, que em sua rotulagem aparece essa descrição, devido que em sua preparação foram usados condimentos irradiados. Bem, agora vamos conhecer mais um pouco dessa técnica. A irradiação de alimentos é um processo que consiste em submeter o alimento já embalado ou sem embalagem a uma quantidade controlada de radiação ionizante. As radiações são consideradas ionizantes quando produzem íons radicais e elétrons livres na matéria que sofreu interação. Esse tipo de radiação possui energia autossuficiente para quebrar as ligações químicas ou expulsar elétrons após colisões. Das radiações ionizantes, somente os raios gama, raios X e feixes de elétrons apresentam interesse na conservação de alimentos. Estes são escolhidos pela intensidade de penetração e impossibilidade de produzir radioatividade nos alimentos tratados. A dose mínima de radiação aplicada deve ser suficiente para alcançar o objetivo pretendido, e a máxima deve ser inferior àquela que compromete as propriedades funcionais ou os atributos sensoriais do alimento. Alguns dos efeitos da irradiação nos alimentos são a inibição de brotamentos, retardo na maturação do alimento, redução de carga microbiana, eliminação de micro-organismos patogênicos, esterilização, desinfecção de grãos, cereais, frutas e especiarias. Isso acontece devido aos íons reativos produzidos pela irradiação danificarem ou destruírem os micro-organismos, alterando a estrutura da membrana celular e afetando a atividade de enzimas metabólicas, atuando também mais precisamente nas moléculas de DNA e RNA, inibindo sua reprodução e crescimento. As fontes de radiação na indústria alimentícia elas podem ser de dois tipos. A primeira é a radiação por isótopos, relembrando que isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa, como por exemplo o cobalto 59 e o cobalto 60, que apesar de possuírem o mesmo número atômico, possuem massas diferentes, onde o cobalto 59 é um isótopo natural e o cobalto 60 é fabricado de modo artificial e também é radioativo. Os dois isótopos mais utilizados no processo de irradiação são o cobalto 60 e o césio 137. Já na radiação por equipamentos, esses equipamentos eles devem ser capazes de emitir formas de radiação ionizante, como por exemplo produzir raios X ou feixes de elétrons. A irradiação ela pode acontecer de três maneiras diferentes e vai variar de acordo com o objetivo pretendido. A ardorização ela consiste em diminuir a carga microbiana dos alimentos, prevenir brotamento, retardar o tempo de maturação e prevenir o apodrecimento de frutas e hortaliças. As doses utilizadas são entre 0,4 e 2,5 kg. Já a radapertização ela consiste em prevenir a decomposição e a toxicidade de origem microbianas, e as doses variam entre 25 e 45 kg. Essa técnica ela é muito utilizada em carnes. Já a radiciação ela é usada principalmente para reduzir o número de bactérias patogênicas, e as doses elas variam entre 2 e outros quilograms. Quilograma é a unidade de medida de dose de radiação absorvida. No Brasil, essa ainda é uma técnica pouco usada, mas existem algumas empresas, principalmente no sul do país, que se especializaram nessa área.
é o caso da Empresa Brasileira de Radiações e a Companhia Brasileira de Esterilização, além de também serem realizados estudos científicos no Centro Tecnológico do Exército, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens do uso da radiação na indústria de alimentos. A radiação, de certa forma, ela melhora a saúde pública porque o uso da radiação pode eliminar micro-organismos que possam vir a causar doenças. Ela também prolonga a vida útil dos alimentos, porque a radiação inibe a capacidade de germinação dos alimentos, como por exemplo batata e cebola, e ela pode evitar a maturação e faz a esterilização dos alimentos, eliminando assim micro-organismos e evitando o apodrecimento de, por exemplo, frutas e carnes. Com a radiação de alimentos, pode-se haver um aumento do comércio internacional, porque como a radiação prolonga a vida útil dos alimentos, com isso eles podem ser transportados para lugares mais distantes. Ela também minimiza a perda de alimentos, porque como já foi falado antes, a radiação prolonga a vida útil desses alimentos. Desse modo, eles vão demorar a estragar e o desperdício será menor. Vamos agora para as desvantagens dessa técnica. Poderá ocorrer modificações no sabor e aromas. Isso pode ocorrer de acordo com a dose de radiação utilizada. Se a dose for maior, ela alterará a cor e o sabor, ou até pode estragar o alimento. Por isso, se deve haver um controle e um equilíbrio nessa dosagem. Alimentos com alto teor de gordura, eles não podem ser irradiados porque podem sofrer rancificação oxidativa, e isto pode limitar o seu tempo nas prateleiras, vindo eles a estragar. A radiação, ela somente atingirá o produto de forma homogênea de acordo com o formato da sua embalagem. Alguns materiais dessas embalagens também, se submetidos à radiação, eles podem até contaminar o produto, dependendo do tipo de embalagem. E uma outra desvantagem é que pode haver micro-organismos que não vão ser suscetíveis a isso. Sendo assim, eles podem não se degradar tão facilmente. Agora que você já sabe sobre o processo de radiação nos alimentos, vamos ver um comparativo e apontar as diferenças existentes entre um alimento que foi tratado por um processo de radiação e um que não recebeu esse tratamento. Vamos lá? No exemplo, podemos observar o efeito do tratamento de raios gama em algumas unidades de morango. Observe que os morangos que foram tratados com raios gama estão com uma aparência bonita e comestível, enquanto os morangos que não foram tratados, podemos observar a sua deteriorização, já com a maturação avançada, presença de fungos e já não sendo permitido o consumo. Como podemos observar nas imagens, em comparação com um alimento similar que não foi irradiado, o alimento irradiado apresenta uma melhor qualidade sanitária, as características organolépticas são preservadas e, devido a essa tecnologia, o alimento permanece adequado para o consumo por um período mais longo. Na tabela, podemos analisar o tempo de vida útil que um alimento tem em sua forma natural e o tempo no qual ele tem após ser tratado por irradiação. Observe o nosso exemplo do morango. Ele pode ter sua vida útil aumentada em até 7 vezes após o tratamento com irradiação. Mas você deve estar se perguntando, já que a vida útil do alimento é prolongada por mais tempo, as outras características como sabor, textura e nutrientes também é preservada? Bom, o sabor e o aroma dos alimentos sofrem alterações desse processo. Por isso que o leite e os seus derivados não podem ser tratados assim, já que ficam oxidados e com seu sabor impaladável. Mas a radiação, de forma geral, fornece poucas alterações químicas nos alimentos, não sendo nocivas nem perigosas, porém pequenas alterações no valor nutricional e nos macronutrientes podem sim ser ocasionadas. Essas modificações ocorrem principalmente quando aplicada uma alta intensidade de radiação em alimentos com alta atividade de água e estruturas complexas de DNA.
Entretanto, se as condições do processo forem devidamente controladas, esses efeitos indesejáveis podem sim ser evitados. E é importante também destacar novamente que a superdosagem não torna os alimentos tóxicos. Então é isso, galerinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E se você realmente gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhe com aquele amigo também, para que ele fique por dentro da radiação na alimentação. E também deixe nos comentários o que você achou do vídeo e a sugestão de próximos conteúdos para a gente abordar aqui no nosso canal, tá? Então, tchau, beijo e até a próxima.